e dificuldade para reorganizar a vida financeira passaram a fazer parte da realidade de grande parcela da população. Diante disso, o governo federal anunciou o Desenrola Brasil 2.0, uma nova etapa do programa de renegociação de dívidas que promete ampliar o acesso ao crédito e facilitar acordos entre consumidores, bancos e empresas. Mas quais podem ser os efeitos concretos dessa iniciativa? O programa realmente tem potencial para devolver a capacidade de consumo às famílias brasileiras e movimentar a economia? Ou existe o risco de que a medida produza apenas um alívio temporário, sem enfrentar as causas estruturais do superendividamento no país? Além dos impactos econômicos, o tema também carrega forte repercussão política. Em um momento de desaceleração econômica, pressão inflacionária sobre itens essenciais e queda no poder de compra da população, programas dessa natureza também se tornam instrumentos importantes de recuperação da popularidade política. E para discutir esse assunto, que é muito amplo, aliás, nós vamos conversar hoje aqui no Política Cruzada com o economista Leonardo Baldez, que veio aqui bater um papo conosco. Leonardo, muito bom dia, obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Política Cruzada, viu? Bom dia, Danilo. Prazer estar aqui com vocês. Leonardo, antes da gente começar o nosso papo, a minha colega Aline Brito, nossa repórter de Brasília, da TV Paranaíba, acompanhou esses movimentos dos anúncios, né? O presidente Lula anunciou na véspera do Dia do Trabalhador, naquele pronunciamento tradicional dos presidentes da República. Depois, na segunda-feira, veio, então, os detalhes do Ministério da Fazenda. E a gente vai acompanhar tudo isso agora. As regras da nova fase do programa Desenrola Brasil foram definidas por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. As pessoas vão perdendo a noção do endividamento e eu conheço muita gente assim, muita gente. O cara gasta uma coisinha ali de 40, gasta outra ali de 50, gasta outra de 100. No final, esse monte de pequenas dívidas vira uma dívida, sabe, grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero. Então, o que nós estamos dizendo, olha, nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe? Aí vale para pequenos e médios empresários, vale para o MEI, vale para o pequeno empreendedor. E nós queremos que, a partir de agora, junto, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Coube ao ministro da Fazenda, Dario Duriga, explicar as novas regras do programa de renegociação de dívidas. De forma geral, o Desenrola vai atender trabalhadores, estudantes com financiamento estudantil, pequenos empreendedores e produtores rurais. A renegociação vale para quem recebe até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. Os débitos devem ter sido contraídos até 31 de janeiro de 2026 e estar em atraso entre 90 dias e 2 anos. Podem ser dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, além da possibilidade de inclusão do FIES. A taxa de juros máxima é de 1,99% ao mês, com prazo de até 48 meses para pagamento. Os descontos são progressivos sobre o valor da dívida. No caso do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial, os abatimentos começam em 40% para atrasos entre 91 e 120 dias e chegam a 90% para débitos com mais de 1 ano. Já para crédito pessoal, como CDC e parcelamento de cartão, os descontos partem de 30% e podem chegar a até 80% para atrasos entre 1 e 2 anos. Estamos indo numa linha de simplificação, facilitar o acesso das brasileiras e dos brasileiros a esse programa. Então, como vocês vão ver, ele tem uma faixa. Quem tem renda de até 5 salários mínimos vai ter acesso franqueado a essa renegociação de dívidas. E a gente espera, a partir de hoje, você que nos assiste, que é trabalhador, trabalhadora, tem uma dívida com o banco, seja do cartão de crédito, do cheque especial, ou do consignado, do crédito pessoal, procure a sua instituição financeira, o banco que você tem conta,
para começar a fazer essa renegociação. Serão 30 dias para o interessado procurar o banco e fazer a renegociação, em que vai ser possível usar até 20% do FGTS ou até R$1.000 para bater nessa dívida. Mas existem contrapartidas e uma delas é que quem aderir ao Desenrola fica proibido de fazer apostas em jogos online pelo período de 1 ano. Tá aí então, obrigado Aline. Bom, Leonardo, a princípio, quando a gente olha isso tudo que a Aline falou e a gente viu ao longo da semana, é um negócio positivo, né? Pelo menos tem um impacto imediato, porque é a dívida do cartão de crédito, a dívida do cheque especial, a dívida do crédito pessoal. E muita gente o que acaba fazendo é o seguinte, é um para alimentar o outro, né? Quando está com cheque especial alto, o cartão de crédito alto, aí paga com cheque especial, aí depois não dá conta de pagar o cheque especial, faz o crédito pessoal, então acaba uma coisa puxando a outra. Qual que é a sua avaliação macro sobre esse programa Desenrola 2.0? O programa é positivo porque ele dá uma condição para quem não tem condição de limpar o nome, né? Então, o que difere o programa desse 2.0 do primeiro programa, principalmente, é a possibilidade do uso do fundo de garantia. Isso. Agora, isso é de fato um alívio e não vai resolver o problema, porque o problema não está no endividamento, está na pessoa que não sabe ter educação financeira e se endivida. Porque se você não tem educação financeira, você vai gastar todo o crédito que tem, achando que é sua renda, e vai acontecer isso novamente. E você vai acabar perdendo parte do seu patrimônio, que é o fundo de garantia, que hoje já está muito atrapalhado, você tem saque aniversário, você tem outros tipos de endividamento que estão usando ele como garantia, e aí praticamente para os bancos é muito bom, porque ele tinha uma dívida já perdida e vai conseguir recebê-la. E está dando desconto de até 90%, porque o juro é muito alto. São os juros mais altos do sistema financeiro, o cheque especial e o do cartão de crédito. O cartão de crédito é um produto muito interessante para quando você sabe utilizá-lo. Você tem praticamente quase 30 dias sem juros, desde que você pague a fatura inteira. O que a pessoa faz? Ela não tem dinheiro para pagar a fatura inteira, para não sujar o nome, ela paga o mínimo. É aí que essa indústria ganha muito dinheiro, porque são juros mais caros hoje, às vezes 14% ao mês. Pois é. E é uma coisa muito fora da realidade de qualquer país de primeiro mundo. E o que acontece com o brasileiro? Acaba pagando muito mais juros que precisa. Como ele não tem educação financeira, não adianta nem aumentar a renda e não adianta você limpar o nome dele, que à medida que ele tiver um novo crédito, ele volta para a ciranda de novo. Eu queria esmiuçar um pouquinho isso mais e para a gente falar agora então sobre o fundo de garantia, especialmente. Como você mencionou, ao longo do tempo o governo veio flexibilizando demais, né, o fundo de garantia. Sempre que precisava de algum socorro econômico, a saída é o fundo de garantia. Agora, até mesmo empréstimo pessoal se faz usando recurso do fundo de garantia. O saque aniversário é outra forma de sacar e de também recorrer a empréstimo no fundo de garantia. O fundo de garantia, com o passar do tempo, deixou de ser uma proteção do trabalhador, aquela coisa, aquela segurança que o trabalhador sempre tinha, para ficar resolvendo problema econômico de curto prazo? O fundo de garantia, assim como sua casa, são garantias mais sólidas, né? É um recurso que você tem poupado, mesmo que seja com força. A grande realidade nossa e a tristeza desse país, é o que eu sempre, como economista, até tenho um trabalho social que eu busco sempre levar a educação financeira para as empresas e para as famílias, porque até 1994, a gente não tinha uma economia estabilizada. Ninguém tinha acesso a crédito, né? O Lula, ele viveu momentos diferentes da nossa economia, né? O primeiro momento, quando ele teve seu primeiro mandato, eles foram o melhor momento da economia. As commodities cresceram muito. Então, ou seja, se você tem um orçamento onde você sempre está aumentando a sua receita, não importa quanto você gasta, como a receita aumenta, sempre vai estar bem. Sabe aquele cara que é um bom gestor, que cada vez o faturamento dele aumenta? Ele não quer dizer que ele é um bom gestor. Ele sempre vai ser bom gestor. O bom gestor você consegue ver na escassez, quando ele tem que trabalhar, porque você tem limitação de orçamento, você tem que otimizar, na verdade, os seus gastos. E, inclusive, cara, uma coisa muito engraçada que a gente não fica pensando assim, economia é a arte de você saber gastar, não de poupar. E o símbolo nosso é o tio Patins, que é cara com aquele tanto de dinheiro. Por quê? Você consegue acumular riqueza se você criar uma simples regrinha, que é aquela regrinha de ouro das finanças pessoais. Não gaste mais que você ganha. Se você gasta mais que você ganha, você nunca vai mudar esse padrão. Você pode ganhar hoje 1.000, depois 3.000, depois 5.000, depois 10.000. Você vai criar aquele modelo. Eu ganhei um pouco mais, eu troquei por um carro melhor, eu comprei uma casa melhor. Você sempre está, às vezes, gastando mais. Eu tenho clientes que ganham 50 mil por mês e estão devendo cheque especial.
Olha só. E eu tenho conhecidos que têm 2 salários mínimos, que é um caso de uma profissional que trabalhava na minha casa, ela já tem 2 imóveis e vai viver de renda. Porque não é quanto você ganha, é a forma que você gasta. Leonardo, e antes, só para não perder a essência desse raciocínio seu, é fácil reverter a situação? Uma questão de hábito. Hábito e de disciplina, né? Primeiro, você tem que querer enfrentar o problema. Isso. Porque como a gente não tinha nenhum tipo de educação financeira, e a minha defesa é que isso seja dado nas escolas. Como você aprende matemática, português, ciência, você tem que aprender a lidar com o dinheiro. E a diferença do rico e do pobre, Danilo, é justamente essa. Uma trabalha por dinheiro e o outro faz o dinheiro trabalhar para ele. A realidade do brasileiro hoje é a seguinte, ele nunca teve acesso a crédito, teve acesso à medida que o mercado financeiro é muito criativo, ele vai aumentando as formas de te dar crédito. O mercado publicitário, ele está a todo momento te bombeando, você pode, você deve, você merece, né? Por que você vai juntar dinheiro se não foi você que espalhou? Tem cheio de piadinha nesse mundo aí. Né? Só que você tem que pensar que você tem um amanhã, você tem um ciclo de vida, você vai começar, às vezes, com uma renda menor, é natural que ao longo você vai formando, você vai melhorando seus cargos, você vai aumentando sua renda, vai chegar num patamar que você não vai conseguir trabalhar com a mesma energia e você tem que ter poupado alguma coisa. A gente, e assim, nas finanças é assim, quanto maior o prazo, menor o esforço para você chegar naquele resultado. Para você virar um milionário jovem, você precisa de muito pouco. Coisa de 100, 200 reais por mês, você vai chegar nos seus 50 anos com mais de 1 milhão poupado. Porque os juros, o Brasil é o maior pagador de juros do mundo. Isso não vai mudar, porque a nossa economia ainda ela está longe de ser uma economia saudável. A gente gasta mal o nosso dinheiro. A gente traz isso na pessoa física, a gente leva isso para as empresas, muitas empresas quebram por falta de caixa, que gastam achando que receita é lucro. E, no final das contas, a gente leva isso para o governo também, que tudo é feito de gente, né? Tudo é gerenciado por gente. E aí, quando você tem essa visão que o dinheiro é infinito, hoje você pode pegar e ir gastando sem fazer conta. Tem gente que acha que o cheque especial é uma extensão dele. Entendeu? Isso aqui é meu, briga, inclusive, quando cai um pouco do limite. Você devia nem usar esse limite. Ele é um limite realmente de... última necessidade. De emergência, né? Mas o brasileiro, como nunca teve acesso a crédito, ele agradece o gerente do banco por ter dado um limite de cheque especial para ele, que é um dinheiro super caro. Então, você tem... Isso se muda assim, eu quero aprender, eu quero entender. Então, primeira regrinha, gaste menos que ganhe. Segunda regrinha, se você primeiro está devendo, cara, aí você tem que fazer um trabalho para liquidar suas dívidas, porque você não vai ter como poupar. Se você está num nível de renda muito baixo, muito próximo da subsistência, você vai ter que aumentar essa renda. Hoje, qualquer um pode fazer um trabalho de aplicativo, fazer uma renda extra. Não dá para falar só que o salário é ruim. Sim. Né? E a capacidade nossa, porque hoje está faltando gente para trabalhar, essa é a verdade. Se você quiser empreender no Brasil, você tem opções hoje de fazer isso e às vezes gerar uma renda maior como microempreendedor e começar a controlar os seus processos. Então, saber que recurso, investimento e despesa, então você está comprando uma casa que você vai morar, todo imóvel é reserva de valor. Então, o brasileiro é louco com casa. Por quê? Na inflação, os bens aumentavam de preço. Então, e quando você compra uma casa, por mais caro que ela seja, pelo financiamento alto, ao longo do tempo, se você não souber gerir o dinheiro, a casa é um patrimônio que fica para a família. Ele é reserva de valor, ele aumenta o valor da inflação. E normalmente, como as cidades crescem, aquela região que era periférica há 20 anos atrás, ela vira um centro 20 anos depois. Então, você tem um crescimento patrimonial real. Então, esse é um primeiro ponto. Aí quem casa quer casa, quem separa quer casa. É verdade. E ninguém economiza para comprar casa. O sujeito pega Minha Casa Minha Vida achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, mente na renda, normalmente ele tem que dar 30% de entrada. Isso. Ele financia até com a construtora. As construtoras todas falam assim, financiamento está entrada direto com a construtora. Isso. E o certo é você não comprometer mais que 30% da sua renda com imóvel. Por isso que tem essa regrinha, né, nos financiamentos. E a gente tenta enrolar o financiamento e a gente está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Quando você pega uma casa, no Minha Casa Minha Vida, com 360 meses, praticamente 30 anos nessa história, 35 anos, 35 anos aí que a gente pode chegar, a gente está pagando, às vezes, cara, 3, 4 casas. Mas você tem aquela escritura,
você está achando que você está bonito Que é na sua. fita. Né? Se você tivesse o hábito de poupar um pouquinho para poder ou financiar um valor menor, ou usar um outro produto como um consórcio, por exemplo, que tem uma taxa de administração que é juro simples, não é juro composto, e você vai pagar às vezes 20%, 30% a mais do imóvel, você teria às vezes ao longo de 30 anos, 2, 3 imóveis. Morar de aluguel nem sempre é o pior negócio. Normalmente o aluguel ele é uma fração menor do que os juros. É mais de imóveis de mais alto valor. Você tem muito imóvel de 4 milhões de reais, você está pagando aí, às vezes, 8 mil, 10 mil de aluguel. Aí, se você pagasse um juro de financiamento de 4 milhões, só os juros era 40 mil. Aí você está juntando um dinheiro para comprar aquele imóvel maior. Então, mas isso ninguém ensina você. Então, você não sabe fazer, você faz o que deu certo. O que é mais fácil, o que é mais fácil. E nem sempre o que é mais fácil é o mais barato. Então, é uma questão de querer entender do dinheiro, criar uma regrinha básica de gastar menos que ganha e começar a poupar. Pode começar a poupar mais se você é mais jovem, que mora com o pai, não tem todas aquelas despesas. E quando você é mais sênior, no mínimo a gente sugere poupar no mínimo 10% do que você tem de renda. Porque naturalmente você tem aumento de renda, você tem ganhos de bônus. E esses ganhos podem ir para projetos de longo prazo, né? Seja um projeto para você adquirir um bem para pagar menos juros, quer comprar um carro, né? Fazer uma viagem todo ano que todo mundo gosta de fazer. E para fazer isso e dar certo, se você não tem educação financeira, compra um produto de investimento. Falei do consórcio, pode ser paga um boleto de consórcio, está pagando um boleto de investimento. É o boleto, né? Entendeu? Assim, na sua mente, para você começar a trabalhar a poupança. O hábito de poupar, né? Ou aplique em renda fixa, que seja, mas não tira aquilo lá. A gente brinca que a primeira coisa que a pessoa tinha que guardar é uma reserva de emergência. E normalmente a gente brinca que o ideal seria de 5 a 6 meses do que você vai gastar para viver. Porque amanhã, se você for mandado embora, às vezes você tem um seguro-desemprego, se você for PJ você já não vai ter, mas você tem um tempo para você reposicionar no mercado, para você não fazer qualquer preço, porque ali sua mercadoria é força de trabalho. Sim. E o que tem acontecido no governo? Como a gente não tem educação financeira, o lobby dos bancos são muito caros, são muito fortes. A gente começou com um consignado lá atrás, com um percentual pequeno de comprometimento. Depois virou 30%. Depois arrumou o cartão que virou 35%. Agora já arruma o fundo de garantia, que é a última... Porque o cara hoje, o brasileiro, a maioria deles, morre com uma casa e com um fundo de garantia. Agora ele está morrendo com uma casa e sem um fundo de garantia. E tem muitos que estão morrendo sem casa e sem fundo de garantia, que já estão refinanciando a casa para poder pagar outras dívidas, para pagar BET. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. São dívidas que, de fato, limpar o seu nome te traz de volta, mas se você não estiver preparado para poder não gastar mais que ganha, é melhor você ser radical. Quebra os cartões de crédito, paga tudo à vista e inicia esse trabalho mental de poupar, mesmo que seja comprando um boleto, comprando um bem, né, durável, que vai ter uma melhoria de qualidade de vida, para você poder construir patrimônio em vez de deteriorar patrimônio. Leonardo, o governo tem elegido as bets, as apostas online, como grande algoz desse momento da economia. Você acredita que, de fato, esse foi um problema a mais para a nossa já fragilizada economia? Um problema a mais, mas que o governo é culpado. Na verdade, não tem outro culpado. A gente tinha um país livre de cassino, livre de jogos, porque a gente tem uma população muito carente, que não tem educação financeira, e qualquer ilusão que você vai ganhar um dinheiro, isso pega uma pessoa despreparada e faz com que ela gaste sem saber, e quando vê, ela está gastando o dinheiro da casa, o dinheiro de comprar a geladeira. Isso impactou muito as indústrias de bens duráveis e os magazines da vida que a gente tem, né, no Brasil inteiro, porque o sujeito de baixa renda, principalmente ele ia lá, comprava uma geladeira com um carnezinho, ele ia pagando aquele carnê, mas estava lá com a geladeira. Agora ele fica iludido por um influencer que está ganhando dinheiro nas custas dele, que ele vai ganhar, e vai entrando numa aposta, e o pior que é uma aposta silenciosa. Você tem, é tão cruel que você tem arrimos de família, mães de família, pessoas que não têm que sair para julgar, no celular, julgando, e aí as pessoas vão perdendo o dinheiro, vão perdendo o patrimônio, quando vê já perdeu tudo. Pois é. Eu tenho, na nossa empresa, profissionais de alta renda que entraram nessa também. Então, não é um negócio de classe social mais baixa. Não é. Então, assim, para resolver isso, sabe o que era? É acabar com isso. Mas o governo cada vez precisa de mais dinheiro.
e a Bet, ela tem hoje uma alíquota mais alta, mas ela já tem um lobby tão mais forte que eles estão aumentando outros impostos e não estão mantendo dos jovens. Pois é. Então, assim, já ficou complicado. Você vai ver aí, está acontecendo um monte de problema em Brasília. Cada dia é uma crise. Mas você vai ver, você vai esmiuçar, você é jornalista, você vai ver que tem ministro e tem do Supremo, ministro de governo, que já está andando de jatinho com dono de Bet para a ilha. E aí como é que você vai mudar essa lei se você tem esse nível de acesso? E, infelizmente, nós temos que ter muita mudança nesse país para melhorar. Essa solução que o governo deu, que está dentro aí do Desenrola, de proibir o beneficiário do Desenrola não vai poder apostar em Bet durante um ano. Isso aí não foi uma solução meio tabajara, assim, para o problema? Na realidade, sim. Você já está endividado, né, cara? Eu vou te arrumar um dinheiro para você poder jogar mais. Então, assim, é um esparadrapo mesmo, igual você falou. Não é o que vai resolver, mas é pelo menos isso, né? Porque senão o cara limpa o nome, pega o empréstimo e joga de novo. Né? Do mesmo jeito que você tem quase 30% de todo mundo que ganhava qualquer ajuda do governo, o cara estava jogando na Bet. A ajuda do governo é para o cara que não está com dinheiro para comer. Ele tira da comida e vai para a Bet. Então, é um vício. Então, e é complicado porque é um vício invisível, muito mais forte que qualquer pessoa, e ele entra em todas as camadas sociais e você não tem nenhum tipo de medida governamental que vai mudar isso. Só tem uma solução, ela é drástica, é cortar, e eu não vejo ninguém com coragem para fazer isso. Não tem nenhuma sinalização disso. Leonardo, vamos lá, o aspecto prático. Eu tenho dívida no cartão de crédito e no cheque especial. Vamos botar essas duas. Aí eu enquadro lá nas regras do Desenrola. Beleza. É importante que uma das regras é você ter uma renda aí até 5 salários mínimos para dar 8.109, alguma coisa assim. Exato. Tá? Então, neste exemplo que eu estou dando, eu vou lá e faço a negociação com o banco. Hoje, o que eu tenho que pensar amanhã? Tá. Primeiro, essa negociação para ser feita com seu fundo de garantia, você tem que ter um saldo do fundo que não pode ultrapassar 20% do saldo que você vai poder usar. Tá. E ele tem que liquidar a dívida total. Se for liquidar a dívida parcial, você não vai resolver o problema. Então, o governo já criou esse gatilho. Tá? Sim. Então, nesse caso, se você fizer isso, você pode ter descontos até 90% dos juros, se você fizer isso à vista. E se for financiado, você tem uma taxa de juros também que ela não pode passar, se não me engano, é 1,99% ou 1,59% ao mês, num prazo máximo de 60 meses. Então, tem um limite de taxa, e se for financiado, e a liquidação via fundo de garantia ela tem que ser integral. Tá. Então, o programa ele tem essas bases. Se você quiser utilizar, é importante você mudar a sua forma de lidar com o dinheiro, porque senão, possivelmente, você vai limpar o seu nome, ter acesso a crédito de novo, e daqui a 6 meses vai ter que ter um Desenrola 4 aí para te tirar desse jogo. E aí você vai quebrando todo o seu patrimônio que tinha. Porque se você está com o nome sujo hoje, de fato, você já vai conseguir um desconto se você fosse pagar à vista. Você não tem capacidade de poupança. Então, o outro caminho é, cara, estou com o nome sujo, já vou mudar a minha vida agora, sem Desenrola. Vou juntar meu dinheiro, para depois eu negociar minhas dívidas, vou deixar meu fundo de garantia. E aí eu já me eduquei financeiramente. Depois que eu sair dali, eu não entro de novo. Mas é uma questão muito mais de hábito e foco que eu tenho que mudar a minha relação com o dinheiro. Gente, olha, é um dever de casa e tanto, porque senão não adianta nada a ajuda do governo. Deixa eu te perguntar um outro ponto polêmico do Desenrola, que muitos especialistas falaram que também foi uma decisão do governo um tanto quanto perigosa, que é a questão de dar o perdão da dívida para quem deve estar com o nome sujo, negativado, até R$100. Dívidazinha pequena, até R$100, mas quem está com o nome negativado por conta disso vai ter o nome limpo, beleza. E aí a grande questão é o seguinte, mas será que essa iniciativa não vai estimular as pessoas a gastarem mais, a ficar com o nome sujo? Essa questão da negativação, que é o medo, né? O que o pobre tem? Só o nome. Tem essa máxima, né? O pobre só tem o nome. E aí, beleza, não tem esse problema que o governo vai me socorrer em determinado momento. Você acha que corre esse risco? Isso é muito ruim, né? Porque quando você tem algo bom para quem fez algo errado, você está privilegiando aquele mal pagador, né? Isso acontece também muito nas empresas do Simples. O cara já não paga o imposto, porque ele sabe que vai ter um refis ali na frente. E vai ter um desconto da multa e dos juros. Então,
aquele que paga tudo em dia acaba sendo prejudicado Penalizado. por causa disso. Então, o país nosso tem essas anomalias e isso tem que mudar, realmente. Mas ninguém resolve o problema de vez. O problema de vez era diminuir a alíquota, aumentar as alíquotas, entendeu? Agora, com essa nova reforma tributária, quem é do setor de serviço, por exemplo, que não tem um sindicato muito forte, cara, vai pagar muito mais imposto no ano que vem do que paga esse ano, que é o ano de transição. Isso. Né? Então, assim, resolver põe todo mundo para pagar e cobra menos de todo mundo. Um atenuante cara, eu estou te devendo, você está me devendo um monte, eu divido para você isso aí num prazo longo e diminuo um pouco dos juros para você poder ir pagando. Mas não resolve o problema e aí esse é um problema que nós temos com o país. Infelizmente, medidas como essas são populares, aí você mistura economia e política, né, temperatura e pesquisa eleitoral, então aí você já vê que, na realidade, nem todas as ações elas são racionais do ponto de vista econômico, mas elas têm um motivo, às vezes, eleitoral e, no curto prazo, ela pode ter um resultado e fazer você mudar seu voto porque você achou que você está ganhando um presente, mesmo que ele seja de grego. Agora, uma coisa que é interessante, falando de imposto, Leonardo, foi que essa isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$5.000 praticamente não foi sentida pelas pessoas. Esses dias eu estava conversando aqui com alguns colegas da redação mesmo, que estão nessa faixa, e eu perguntei para eles, eu falei, vocês entenderam que vocês estão ganhando 15% a menos? Era o caso da alíquota de 15%. Vocês estão ganhando 15% a mais esse ano? Aí eu falei, como assim? Ninguém sentiu, ninguém percebeu isso. Por quê? Porque ninguém está prestando atenção para o que desconta no seu salário, ou é porque o custo de vida, o poder de compra diminuiu e essa diferença não fez diferença na realidade prática das pessoas? O que você atribui a isso? Eu acredito que é porque eles não sabem o que pagavam. A maioria nem sabe o que paga. Nem sabe o que paga isso, né? E assim, e como é feito normalmente uma vez por ano, você paga o imposto uma vez por ano, né? Então, se você está tendo menos desconto na sua folha e você nem olhava que tinha de desconto, eu passo uma aposta que você pode pegar na redação. Pergunta os caras o que descontou deles no Olerite mês passado. A maioria não vai saber, pode saber até o valor, mas o que descontou, ele nem sabe. Então, essa falta de conhecimento faz com que o que você ganha, você nem comemore o que ganha. Mas isso foi muito positivo, tá? Para a economia, foi muito positivo para a economia de baixa renda, principalmente. A gente não tem tido a correção das tabelas de imposto de renda, né? Então, assim, é muito provável que o cara que está pagando 15 não tinha que pagar 15. Porque não, isso mesmo. Não foi corrigido. Não foi corrigido, mas apoiou muita gente que tem a maioria da faixa salarial está abaixo de 5 mil, né? Então, acho que essa medida ela foi positiva. O problema não é essa. O problema é o gasto do governo, que é muito ruim. Você vê que o governo não tem muito orçamento. O orçamento hoje está na mão do Congresso, muito com emenda parlamentar. Você vai no mundo brasileiro ainda, que tem a taxa de juros muito altas e a economia não está indo tão bem assim, e a gente continua tendo que ter taxa alta para poder fechar o nosso balanço, porque a gente penaliza muito, né, a nossa geração de capacidade de investimento na economia real. Porque o Brasil, para ele fechar a conta, ele paga juros, seja para o brasileiro rentista que está depositando no banco, e o banco aplica tudo em Selic, em título, né, do governo, ou você mesmo pode fazer isso até pelo Tesouro Direto, e todo gasto mal feito, ele é compensado pelo pagamento de juros mais alto. O juros só é alto porque não tem quem paga mais baixo. E sabe por que a gente não vai ter juros baixos na nossa economia? É simples. Pode ter a retórica que for. Nós temos dois componentes que determinam o preço da taxa de juros de um país. O primeiro deles é inflação. Qualquer um que for fazer investimento em outro país, ele quer um ganho real, ou seja, o ganho menos a inflação. A gente tem economia hoje que a taxa de inflação é o foco do governo, é a meta de inflação desde o plano real. Tudo varia para se controlar a inflação. Mas ela é em torno de 4,5% a 5%. A do governo, que a sua às vezes é maior e a minha é maior. Exatamente. Mas a oficial é essa, 4,5%, 5%. Então, 4,5%, 5%, o cara vai ter que ganhar mais do que, eventualmente, ele tem em dólar no país dele. O câmbio já é flutuante, que é um risco grande. E tem um terceiro componente, que é o que os Estados Unidos, que é a economia mais sólida do mundo, né, que tem mais credibilidade do padrão dólar hoje, está pagando. No passado recente, os Estados Unidos pagavam 2%, 3% ao ano de juros. Há pouco tempo atrás, ele estava pagando 5,5% de juros. Agora caiu um pouco, mas vamos supor que ele vai ficar nesse patamar de 3,5% a 4%, tá?
de acordo com as loucuras lá do nosso Trump, ele pode aumentar. Hoje ele está precisando de dinheiro para comprar munição. Então, 4% ao ano dos Estados Unidos, mais 4% de inflação, 8%. A base ali já é 8%. Nossa. Entendeu? Aí você tem o risco Brasil, que não está baixo. Então, ali, hoje nós estamos a 14,5%, né, de taxa Selic. Não tem como baixar para menos de 10%, 12% ou 12%. Então, esse patamar de 10% a 12%, que é um patamar que sempre a gente teve, ele vai continuar no nosso melhor momento. Então, é 1% ao mês, você vai receber se você aplicar o seu dinheirinho em qualquer banco. Isso é muito dinheiro. Se o cara muda o hábito de pagar para poupar, esse cara vai começar a ter esse problema como solução. E o contrário é verdadeiro. O patamar de hoje, com taxa de juros a 14,5%, isso é a base de captação de qualquer operação. Então, até financiamento imobiliário hoje, que é o mais barato que a gente tem para comprar qualquer bem, ele está dando 1% ao mês, mais de 1% ao mês. Quando você pega que tem seguro obrigatório, mais isso, mais aquilo outro, mais IOF, cara, ficou muito caro você pegar um financiamento no Brasil para comprar qualquer coisa. Para consumo, pior ainda, que não é uma coisa de investimento. Né? Então, tem que pensar para fazer e o momento acaba desaquecendo, a economia vai vender menos casas agora, porque o crédito está mais difícil, a inadimplência está mais alta e a taxa está mais alta. Então, todo cenário ele é contraproducente para bens duráveis que você precisa de financiamento de longo prazo. Você falou muito dessa questão de financiamento imobiliário. Eu acho que isso aqui vale até um programa só para isso, porque o tema é muito denso. E agora, com a reforma tributária, é bom que se diga, vai mudar muita coisa também, tá? Dos imóveis, tem que ficar bastante atento, quem tem mais imóveis de aluguel, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, tem algum momento que você olha e fala assim, compensa financiar um apartamento? Por exemplo, eu olho assim, a taxa é 5%, 6% ao ano. Porque eu me lembro que o Minha Casa Minha Vida, aqueles primeiros Minha Casa, era 6%, tinha até 4,5%, não é? Sim. Então, nesse caso, era vantagem ou mesmo assim não é vantagem? Não, é vantagem por alguns motivos. Primeiro, você tem que olhar também o bem. Cara, existe uma valorização desse bem? Isso. Tá? Então, é algo que faz sentido para você? Bom, ótimo. O financiamento, o custo do dinheiro, eu estou num programa de governo, o custo do dinheiro, ele está mais barato do que a taxa básica da economia. Toda vez que você pegar um financiamento mais barato que a taxa básica da economia, você está fazendo um bom negócio. Ah, então isso é um referencial interessante. Esse é um dos, tá? Não sabia. Agora, o mais importante é você ter a capacidade de pagamento para aquele bem. Sim. E ter uma avaliação de mercado. Por exemplo, eu quero morar num lugar e esse lugar está hoje já bem caro. O Uberlândia subiu muito os preços dos imóveis. Eu até posso, eu falo para você que pode ser que a gente tenha até uma estabilidade, mas não é porque está caro, é porque não tem quem paga. O barato ou caro é que não tem quem paga. Sempre a gente tinha um negócio assim, churrascaria em Uberlândia é barato demais, perto de outros lugares. As pessoas falavam. Por que é? O PIB daqui é bom, mas a renda média é baixa. Não tem quem paga mais caro. Então, Uberlândia é uma loura rica, mas para poucos. O PIB é muito alto per capita, mas a renda média nossa, cara, era abaixo de 2 salários mínimos. Então, se o Sul Grosso está tendo 2 salários mínimos para viver, você não vai conseguir colocar uma churrascaria de R$500, senão você vai ter pouca gente lá. Ou você vai para São Paulo, você vai ter gente que vai pagar. Sim. Né? Então, assim, estou falando um exemplo que ele é bem popular. Sim, e as pessoas falam assim, sempre falava assim. Isso. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque não tem quem paga. Todo mundo que vem de fora falava. A comida aqui é muito barata, não sei o quê. O custo de vida em Uberlândia ainda é bom. O custo ainda é bom, mas quando você olha a moradia, já tá pesado. A moradia está pesada. Nosso tempo está acabando, mas eu preciso saber de você. Qual a avaliação que você faz da economia brasileira para esse 2026? Como que o governo Lula vai entregar o país em dezembro, fazendo, claro, um exercício de futurologia, você acredita que vai entregar o país em dezembro de 2026? Entregar para o próximo mandato, sendo dele ou não, só para a gente ter um referencial. Bom, eu acho que assim, nós tivemos acertos e erros, né? Eu acho que a reforma tributária, fazer ela era importante, mas a forma que foi feita, ela vai requerer alguns ajustes, tá? Sim. O cenário brasileiro, a economia voltou a crescer, ainda de forma mais tímida. Essa guerra que aconteceu... Sim, nem falamos dela, acabou ajudando um pouco alguns setores do Brasil. O crescimento da China, ele ficou muito mais forte no mundo e ele é um parceiro comercial do Brasil muito forte. Eu acho que isso vai afetar a gente positivamente. O Brasil tem uma janela de oportunidade muito grande
nas infraestruturas. Tem muita coisa para fazer no Brasil. Então, o copo cheio, tem gente que vê o copo vazio e vê o copo cheio. Então, se eu fosse o gestor, eu construiria no Brasil um arcabouço muito mais sólido de parceria público-privada, porque nós não temos capacidade de financiamento próprio, o BNDES tem pouco, porque o brasileiro poupa pouco. E o governo também não é um governo superavitário e fecha as contas pegando dinheiro emprestado. Então, é necessário capital internacional, a China tem esse capital, tem tecnologia, outros países da Europa também têm. Então, se a gente quisesse fazer um grande salto, e aí um salto estilo que aconteceu com governos militares, para construir ponte, porto, rodovia nesse país, ferrovia, tem muito espaço para isso, porque o que a gente tem de eficiência são commodities e o que a gente tem de ineficiência é logística. Mas você fala fazer isso tudo com o PPP? Tudo com PPP, porque a gente não tem dinheiro. E a gente compra mal. Toda a regra nossa é para acabar com o brasileiro. Você vai fazer uma licitação, o cara só ganha dinheiro se ele não fizer a obra e fizer emenda. Uma licitação tinha que ter uma lógica inversa. Entra aqui, se você fizer com menos tempo, você ganha um prêmio. Se você fizer com menos dinheiro, eu te dou um outro prêmio. Aqui não. Atrasa que eu te dou um pouquinho a mais de dinheiro. Então, assim, como a gente não tem competência para isso, já mostrou que não tem mesmo, e eu acho que se a gente mudasse esse formato, a gente teria um novo Brasil. Quem vai fazer isso? Quem tem coragem de fazer isso? Quem vai comprar essa briga? Aí tem que ver. Aí nós vamos ter que ver os programas de governo. Aí tem que esperar um pouquinho mais. Esse é Leonardo Valdez, economista, falando aqui conosco. Leonardo, quero muito agradecer a sua disposição e falar aqui conosco. Vem aqui um dia para a gente fazer um esqueminha de educação financeira, que eu acho que esse tema, você me despertou a atenção quanto a isso. Eu acho que é importante o nosso público conhecer um pouquinho mais sobre isso, viu? Vamos fazer sim. E hoje é Dia das Mães. Eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães a todo mundo que está nos acompanhando. Aproveitar a presença do Leonardo aqui para desejar também um feliz Dia das Mães à esposa dele, a jornalista, nossa colega Renata Neiva. Mamãe de 2, né? Do Pedro e da Ana Luísa e agora do Hag e do Flock. Tem 2 pets lá também que já viraram filho. E aproveitar aqui também e agradecer a Renata aí por ser uma mãe maravilhosa para os nossos filhos e todas as mães, homenageando ela. Que seja um dia especial para vocês. É isso, obrigado. A gente faz um pequeno intervalo comercial agora. A gente volta daqui a pouquinho, um instante só.